Meu amigo violeiro, eu não aguento mais. O pessoal às vezes me fala que viola que não tem traste torto não afina. Isso não é verdade. O que acontece com a afinação da viola, afinação em cebolão, que é o Ré, que é o Lá, Lá sustenido, Mi, o sistema em cebolão. Os violeiros caipira, eles afinam o primeiro par, segundo par, no 440 no afinador eletrônico, o terceiro par com quase 20 décimos do ponteiro do afinador eletrônico mais baixo. Aí afina o quarto par, o quinto par no 440, solto essa afinação. Quer dizer, se o Sol está 20 décimos mais baixo, preso nas casas, ela vai dar 20 décimos mais baixo. Isso é normal. Eles falam que o que acontece é o que? Vocês falam que ela não encaixa solto, afinação cebolão, se afinar no 440, o terceiro par, né? Isso não é um problema da viola. Isso é uma característica que os violeiros caipira costumam encaixar esse sol mais baixo, que eles falam que engrena melhor no ouvido. Realmente fica um pouquinho mais bonito. Mas não é que a viola tem problema que não afina. Não é que não afina. O problema não é a viola, o problema é a afinação, cebolão. Você vai afinar em rio abaixo, ela não tem problema nenhum. Ela não se afina normal. Aqui é um sol, o quinto par é um sol, o terceiro par é um sol também. Então não tem esse negócio de afinar uma 5 mais baixo. Então, a viola é perfeita, né? A viola é igual um violão, a escala dela. Elas são cromáticas, igual um violão. O que acontece quem inventou esse negócio de traste torto foi o Goiano, lá no começo dos anos 90. O que acontece? A escala dele não era matematicamente feito o cálculo, milimetricamente feito, porque ela é uma redução, a porcentagem da redução aqui não é exatamente igualzinho, mas aproxima muito. Então no olho nu você não vê a proporção, a porcentagem que vai reduzindo a diferença, mas no olho você vê que é muito perfeito. Aqui é mais aberto, vai fechando, normal. E o Goiano, ele fuçava bastante, então ele chegava na minha oficina e falava pra mim: Jô, abre mais esse traste pra cá. Tudo de ouvido. Nada de afinador eletrônico. Porque a escala ela é uma redução, conforme vai fechando, as notas vão subir na frequência, né? Vão subindo cada vez mais alto, mais hertz para cima, a quantidade de hertz é maior, vai subir na frequência, conforme vai fechando. Então, aí o Goiano chegava, ele mandava, ele era autoritário, falava para ele: Goiano, você tem que tocar, não de fazer. Não, mas eu tô mandando, a viola é minha, beleza. Então a escala da viola dele, às vezes tinha uma casa aqui de uma certa abertura, a outra maior, a abertura maior que essa, porque ele encaixou no ouvido, achou que ali tá bom, né? Então, a escala é cromática, ela tem que bater com o teclado, com o piano, com qualquer outro instrumento. Não é de ouvido que afina ela. Ela é no diapasão, no afinador eletrônico, ela dá 50 centos cada casa. Então, ela é cromática, ela tem que bater igual ao piano, né? Então, a proporção da redução é muito igual. Não tem que ser uma frequência uma redução muito de casa muito mais alta do que a anterior. Não, elas muito próximas, muito perfeita a redução.
Então, e aí o que acontece? Aí um dia ele me apareceu com calço aqui na frente, que tem uma redução aqui, né? Aí ele falou, olha, João, isso aqui melhorou. Mas realmente melhorou, porque ele afina mais baixo, o tamanho daqui aumentou em relação às outras, a tensão aumentou, subiu mais a afinação preso. Aí no outro dia ele me apareceu, queria que eu entortasse, fizesse o mesmo sistema no terceiro e no oitavo, que dá esse trio. Realmente afinou, porque ele afina quase 20 décimos mais baixo o terceiro. E aí, para ele, depois foi mexendo nas aberturas, foi encaixando onde ele queria de ouvido. Aí ele sossegou, falou, essa aqui ficou a escala perfeita, mas fora, matematicamente fora do afinador eletrônico. Então, passou uns anos, ele conheceu outro luthier, foi para lá e como ele era muito autoritário, assim, falava, não, isso aqui é a melhor escala do mundo, algum outro luthier pegou aquela escala, copiou aquela escala. Como ela tem essas aberturas, essas distâncias de ouvido, desregulado em relação feito reduzindo proporcionalmente igual, matematicamente, ela saía fora em outras casas aqui, por quê? Ela não bate com o diapasão eletrônico. Como o Goiano não tocava outro repertório além do dele, que ele criava, dava certo, né? Uma afinação mais aberta, então ele tocava mais o que ele criava, então não tem problema. Agora, se pegar aquela viola, fosse tocar com uma música que já existe, por exemplo, uma música clássica, ou qualquer outra música que já tem afinação num certo ponto, ela não bate. Tanto é que, na época, eu acreditei nele e fiz 8 violas com a escala dele, e com aquela escala, copiando aquela escala da viola dele, e voltou 6 para me remarcar, porque eu não vendia só para violeiro caipira. Eu vendia para violeiro de estúdio, que não são violeiros, que são violonistas, guitarrista, que eles têm a afinação certa, porque o violão é certo, a guitarra é certa, a afinação é cromática, perfeita em cima, eles têm a nota certa, no ponto certo no ouvido. Então não bateu, voltou 6 para mim remarcar elas e colocar matematicamente feito. Então é isso. Aí o que aconteceu? O Goiano conheceu outros luthier, depois de mim, e ele falava, isso aqui é a melhor afinação. Como esses luthier talvez não tenham noção de fazer uma escala perfeita, embargou naquela escala dele. Aí acontece, outras notas nos outros pares desafina, porque não é, a proporção é diferente, a redução é de ouvido, uma mais baixa, não existe um negócio, uma escala da frente mais distanciada, mais aberta do que a de trás, isso não existe. Então ela realmente desafina, né? Se for tocar escala, comparar com afinador eletrônico, ela sai fora. Aí começaram a entortar traste aqui, outra cá, outra aqui na primeira corda, aqui, outra tortura aqui. Por quê? Fora, né? Então, vocês me perdoem. Esse negócio de... Eu entorto, vocês estão vendo? Eu tenho o terceiro, o oitavo. O Goiano só entortava esses dois, ele não entortava o resto. Para ele estava bom o resto. Eu entorto porque pede para mim, de tanto os veleiros reclamar que tem que entortar, porque afina o sol 20 décimos mais baixo, sou obrigado. Mas o que acontece? Ela afina aqui, ó, aonde está torto. Agora, outras casas que não está torto, para baixo, está desafinado, né? Ela vai estar desafinada no afinador eletrônico. Agora, o problema é da viola? Não. O problema é de quem afina, do jeito que afina, afinação padrão cebolão, né? Então, é mentira esse negócio de falar que a viola que não tem traste não afina. Não afina,
É o jeito que o violeiro caipira afina com quase 20 décimos mais baixo o terceiro par. Então eu vou ser bem sincero. Esse negócio de escala toda cheia de transtorno, né? Essa aqui tá torta, tudo bem. O cliente quer, né? Eu tô aqui para servir ele. Mas é uma escala furada, uma gambiarreira caçando nota para trás e para frente. Simplesmente é isso, né? É uma gambiarra de uma escala mal feita, que não é feita matematicamente, que é feita naquele ouvido que o Leno tinha. Ele era um mestre na viola, ele era um gênio na viola, mas infelizmente ele não era luthier, ele não tinha técnica, ele confiava no ouvido dele, ele ia pro ouvido dele. Ele era um gênio da viola, mas não tinha nada a ver com a matemática, com como é construído um instrumento. Sai fora da escala normal, que ela é cromática, ela vai reduzindo meio tom. Entendeu? Então é isso. É mentira dizer que uma viola toda reta ela não afina. A viola é como um violão. A escala tem que ser como um violão, como um piano normal, né? Então esse negócio de monte, não sei quantos transtornos na viola, que dizer que isso chegou na afinação perfeita, isso é uma gambiarra numa escala mal marcada, totalmente fora. Vocês me desculpem. Obrigado. Eu tive muitos amigos estudiosos na música, multi-instrumentista. Uma vez eu questionei para eles a respeito desse sistema de final cebolão, por que encaixa melhor ela um pouquinho mais baixo, né? Do que afinar 5 bares no 440. Um deles, que é um amigo meu, ele é PhD, étnico musicólogo numa das Universidade Federal dos Estados Unidos, é violonista, clarinetista, ele é PhD, musicólogo. Ele disse que isso é uma quinta diminuta, né? Eu sei o que é quinta. Quinta é, contando 5 notas, é uma quinta. Ela afina, né? Agora, diminuta, isso eu já não sei o que é, ele nos explicou. Explicou que isso é uma quinta diminuta. Um outro amigo meu, também estudioso na música, já um senhor de idade, multi-instrumentista, muito bom. E uma vez ele propôs para mim fazer a escala como ela era antes de ser escala cromática, porque antes de ter criado essa escala de meio tom, a escala do instrumento era feita conforme a região que o músico estava. O instrumento era feito de um jeito. As músicas deles era mais regional. Não era um instrumento padrão que encaixava no mundo inteiro. Você pega um instrumento aqui, você toca junto com os outros instrumentos em outro país. Isso não existia. Existia mais regional. Então as músicas eram mais regional, só que quando ia juntar, os instrumentos não batiam, porque a escala era diferente, né? Então, segundo a história, diz que foi Bach que afinou o cravo. Quer dizer, ele encaixou, fez a escala cromática de meio tom. Só que o que acontece?
antes de ter feito isso, as escalas, elas não tinham, por exemplo, meio e meio tom. Dependendo da região, era menos nota. Outras regiões, era mais nota dentro da escala. Eles afinavam com esse cebolão, que é afinado de ouvido. Então ela encaixava melhor, era mais melódica, então encaixava melhor no ouvido. Como encaixa a terça, ela é perfeita, encaixa bem. A quinta, afina bem. A sétima, afina bem. A oitava, que é a mesma coisa, só dobra a quantidade de hertz, né? A frequência é dobrada do que é a primeira, né? Então era assim. Só que o que acontece? Quando eles iam tocar em outro país, outra região, o instrumento não tinha como, porque a escala do outro lá às vezes era mais, a escala do outro lugar lá era menos, mas tudo feito melodicamente pelo ouvido. Era mais bonito, como é isso, afinação cebolão, solto, fina mais baixa esse sol, esse terceiro par, fica mais perfeito. Então, essa é uma coisa que a escala do instrumento perdeu essa beleza que tinha. Mas por outro lado, ganhou que padronizou no mundo inteiro essa escala cromática, né? Que é o instrumento de hoje, que tem que ser, né? Então tem que obedecer, afinação 440, nota por nota, em meio e meio tom, né? E a escala ficou com Mi pro Fá semitom, meio tom, Si pro Dó meio tom, o resto um tom. Ficou essa escala, né? Repetindo. Mas isso foi feito para conseguir encaixar um instrumento de uma região, de um país, no outro. Né? Essa é a história que me passaram esses estudiosos, né, da música. Então, é isso que acontece com essa afinação cebolão. Agora, não adianta querer brigar, querer voltar ao passado, afinar aqui. Eu acho que não adianta. Porque aí você vai brigar com as outras escalas, com os outros instrumentos que afina no meio tom, afina com essa escala que é atual. Então essa é uma briga dessa afinação que o joelheiro caipira quer afinar solto com esse terceiro power mais baixo. Realmente fica bonito, só que sai fora da regra. Aí esse instrumento saindo fora da regra vai brigar com os outros. Chega nessa corda, tom desafinado, sai fora. Os hertz não batem com a nota do outro instrumento. Então é assim. Então, essa é a informação que eu tenho. Estou passando para vocês. Essa é a explicação. Um dos amigos que eu tive, estudioso, me passou uma vez, porque esse cálculo, os matemáticos chegaram numa cifra, num número, que a escala cromática, ela é feita na seguinte forma, ela é um cálculo, eu faço na seguinte forma, dividindo, que eles chegaram num número que é 1.05946, dividindo pelo tamanho total da escala. Por exemplo, a viola se faz muito em 580 milímetros. Então pega o 1.05946 dividido por 580 milímetros, 580, dividindo, ela vai dar uma casa. Aí você repete a divisão 1.059 pelo que sobrou. Aí vai dar outra casa. 1.05946 mais outra soma. Vai repetindo a soma. E ela vai reduzindo a soma, que é essa nossa escala, vai reduzindo até zerar. Na última medida. Ela zera lá. Fecha. Começa aqui, vai fechando. Repetindo essa soma.
Tá? Essa é o jeito de fazer a nossa escala do violão croática. Agora, existe essa numeração, esse código, esse número, existe catalogado das afinações que existiam antigamente, antes da escala cromática, antes de Bach. Aí esse meu amigo me passou. Eu queria fazer esse instrumento. Eu falei para ele, então você vai tocar sozinho, não vai encaixar com outro instrumento. Né? Mas aí o que acontece? Eu comecei a fazer a soma, ela tem uns números que existiam antigamente, dá mais casa, dá mais nota, dentro do tamanho geral. Outros números dá menos. É isso aí que funcionava. Só que ela encaixava com os harmônicos. Ela encaixava todinho. Então engrenava. Como se fosse terça, engrenado. Ou como se fosse quinta. Como se fosse oitava, meio. É o dobro. Então era assim. Então a escala era mais bonita. Só que ela perdeu devido a ter feito cromática meio tom. Né? Então é isso. Então não adianta querer brigar. Querer afinar legal no ouvido, solto. Vai brigar com os outros instrumentos. Não vai encaixar essa corda sol. Se não encaixa a corda, todas as notas daí para frente não vai encaixar. Aí não tem como bater. Né? Então é isso que eu tenho que passar para vocês. É a informação que eu tive, né? Desses meus amigos estudiosos na música. Instrumentista, gente de um nível de música muito alto, que me passou essa informação. Né? Então é isso aí. Obrigado. Completando o que eu disse em relação à afinação da escala, a gente não pode deixar de falar também que não é somente as casas estando perfeita, marcado matematicamente, que afina o instrumento. Não é só isso também. A questão também é o rastilho. A escala, o meio da escala é o 12 traste. Então não pode também, se a escala é 580, você fazer a medida aqui 580 exata. Aí ela não funciona, né? Porque a corda tem uma altura X, também ela tem as espessuras diferentes. Então quando a gente bate solto e preso, que tem que ser a mesma nota, mesma altura, se ela tiver com a medida exata, do meio, do começo ao meio, do meio aqui, ela vai distorcer para cima essa nota, um pouquinho, por causa da elasticidade da corda. Se você esticar ela vai subir a altura. Então aqui atrás tem que ter um grauzinho para trás. Por exemplo, a primeira corda na escala 580, ela dá 1 milímetro a mais, 580.1, né? É isso aqui, né? Segundo par, como ela é mais grossa, mesmo que é uma nota mais baixa, mas ela é mais grossa, a espessura do aço é mais grosso, do fio. Então essa distorção, ela é maior. Então esse ponto, ele é mais para trás em relação à primeira, né? Porque senão vai acontecer isso aqui, se ele estiver na mesma linha da primeira, ele vai acontecer isso aqui, ó. Vai subir quando prender, sai fora. Então não basta a escala toda marcadinha certinha e aí deixar a desejar aqui atrás.
aí ela vai desregular, principalmente aqui na frente, porque o que mexe aqui não regula aqui na frente, ele vai mexendo daqui para cá. Então aqui, subindo a escala, vai percebendo mais a desafinação. Se aqui desafinou, aqui vai desafinar mais ainda, aqui vai diminuindo essa diferença. É assim que funciona a viola, né? Subindo o terceiro par, vem aqui esse meio aqui que é Sol, Fá sustenido, ela não pode ser saindo da mesma coisa, porque ela não é unissa, elas não são igual as duas. A de baixo é encapada e a de cima é maciça e mais fina. Então acontece, essas encapadas, ela tem menos elasticidade do que essa. Ela tem menos elasticidade. Então quando aperta, ela vai distorcer mais que a outra. Então o sistema funciona. Se ela distorce para cima, se joga para trás as medidas. Se ela distorce para baixo, joga para cima. Então isso é um jogo, até se achar o ponto, né? Não existe uma medida exata devido às cordas serem diferentes umas da outra, né? Elas não batem. Elas batem 80%. Você fazer uma medida padrão, se você troca de uma determinada marca de corda para outra, ela vai alterar aí 20%, sei lá, 10% não vai chegar. Ela chega a 80% quando você chega isso aqui. Então, é assim, se você regula essas calibragens por uma determinada corda, determinado material de corda, aquela marca, aquele material. Aí você troca de marca de corda, vem outro material, né? Outra calibragem, principalmente as cordas importadas, que o aço dela é mais duro, o timbre dela é mais alto, ela é mais firme, então ela já muda esse ponto. Então, o certo é regular esse ponto com uma determinada corda e não mudar aquela calibragem nem aquela marca, né? Que aí ela vai permanecer do jeito que você regular aqui, trocando de corda sempre com a mesma, ela vai ficar igualzinha a afinação que se deixou. Porque não adianta nada regular com uma corda brasileira, né? E depois pegar uma estrangeira, principalmente que é de guitarra, ela vai alterar a afinação, um pouquinho ela vai alterar. Não fica igual. Geralmente sobe para cima as cordas importadas. Então, se vai usar uma corda importada, o certo é regular essa compensação naquela marca de corda, naquele matéria-prima e sempre trocar por na mesma, né? Adaptar. Viola não existe uma corda certa para viola, cada um se adapta com um timbre de corda, outros preferem a durabilidade dela. Então isso é muito gosto, é muito pessoal, não existe uma corda única para uma viola. Qual que é a melhor? Não existe. Existe várias marcas, vários calibres, a pessoa tem que ir adaptando conforme o gosto dele, né? Agora, claro que a afinação da viola tem várias afinações, dentro do cebolão tem 3 tonalidades, 3 puxadas, então é melhor seguir com uma corda mais pesada em rio abaixo, principalmente aqui, uma corda de tensão média para ré e uma leve para mi. Agora tem igual faz a meio tom, que é ré sustenido. Aí já essas cordas média fica um pouco dura no ré sustenido, a mi fica um pouco frouxa, a leve fica um pouco frouxa em ré sustenido. Tem isso também, né? Então tem que se adaptar, achar o que é melhor e também a matéria-prima da corda que altera o timbre do som, né? Cobre dá um timbre, corda de níquel dá outro, bronze dá outro timbre, né? E também elas têm durabilidade diferente, né? E por que tem que ter essa compensação aqui
daqui para cima, diferente uma corda da outra, o parzinho. Por quê? Porque as encapadas são mais grossas, é um fio enrolado no outro, então a flexibilidade dela é menor do que a de cima. Porque a de cima é um fio só, é mais fino. Então, essa alteração que sobe para cima, solto e preso, ela diminui em relação à outra. Então, se ela tem menos flexibilidade, joga-se mais para trás, até achar o ponto dela. Se ela tem menos flexibilidade igual a de cima, para frente em relação à outra. E assim por diante, o quarto par é a mesma coisa, o quinto par é a mesma coisa. Porque se não fizer isso, se for osso reto, né, igual partindo as duas cordas junto, que nem a primeira par, que nem o segundo par, se fizer isso do terceiro par para cima, ela desafina. Desafina o quê? Desafina isso aqui, ó. Solto tá igual, aí acontece o quê? Solto. Então, ó, solto igual, preso igual. Esse tem que ser. Agora, se ele fosse partindo as duas no mesmo ponto, aí distorcia, que é uma afinação que chama desafinação de coma. O que é desafinação de coma? Você bate solto, perfeito. Quando você vai bater preso, distorce. Está distorcendo aqui que eu estou puxando. Ó. Preso faz isso. Porque ela está sempre no mesmo ponto. Não tem essa compensação devido à elasticidade delas diferente, né? Então é isso. Então, a primeira pessoa que eu ouvi falar, que começou a fazer em viola isso, foi o Roberto Correia, passou para mim, né? Ele já fazia, junto com o luthier dele, nas violas dele, né? Então, é isso. Só que osso com 3 milímetros, rastilho com 3 milímetros, não dá para fazer essa compensação. No mínimo tem que ser 5 milímetros para alcançar, né? Para alcançar as distâncias, né? Então é o que eu tenho que falar, porque não adianta nada fazer uma escala perfeita também, e se não fizer aqui, achar o ponto perfeito, né? Então, por isso tem essa variação de distância para frente. Isso é necessidade para bater as oitavas, né? Senão isso aqui estrangula, vira essa desafinação de coma do par, de uma corda para outra no par, começa a distorcer. Aí não é legal também. Aqui mostra mais, aqui quase não mostra. Quase não mostra essa desafinação. Ela vai diminuindo esse defeito para cá. Mas daí para cá vai aumentando. Então, é isso aí. Então não adianta nada também fazer uma escala perfeita e tacar um osso reto, né? Mesmo que distorça ele, a parte do grave mais para trás e a parte do agudo um pouquinho mais para frente, melhora. Mas melhora o quê? 50%? Para você chegar a uma afinação 100%, não tem como chegar a uma afinação numa viola dessa 100%, sem fazer essa correção no rastilho. Porque essa é uma coisa que já existe na guitarra, né? Ela tem a ponte, tem os parafusinhos que você começa a procurar a afinação, para frente, para trás, para frente, pra trás. Elas não são partido, reto. O violão nylon, ele é quase reto, tem uma distorçãozinha mínima. Devido a ele ser nylon, o nylon ele é mais flexível, é tudo nylon, então ele não distorce. O aço já distorce muito quando muda a calibragem dela, né? O aço distorce, né? Ele mostra mais a desafinação do que o nylon. Então o nylon já quase não tem necessidade, né? Você faz um reto, um pouquinho grau que você der o grave mais para trás, ele bate, claro que dentro da medida, não pode também fazer a medida exata, o meio da escala, sendo o meio para cá e o meio para lá, exatamente o ponto de partida. Não, ele tem uma compensação mais para trás também, mínima,
né? Em relação à viola é menos, né? Mas tem também o nylon. Então o violão já não tem essa necessidade rígida de fazer a microafinação certinho, porque o nylon não mostra muitas vezes, afinal ele é nylon, se aperta ele não distorce tanto, porque ele é mole, né? Então o violão é um pouco mais fácil, né? Mas é isso aí. Então tem que fazer isso, mas não que fazendo isso, você temperando isso numa determinada corda, que você vai montar com outro tipo de corda, outro material, ela vai ser exatamente, né, igual a afinação. Não, ela distorce o geral, mínimo, mas distorce, né? Às vezes a gente quase não escuta, mas se taca o afinador eletrônico, ele mostra, né? Então, é isso. Para você conferir uma escala, você tem que... Se você tem um ouvido bom, é fácil. Você faz o som harmônico preso, ela tem que dar a mesma nota. Como essa aqui é unissa, ela vai dar a mesma nota. É o ponto de partida lá igual. Segundo par é a mesma coisa. É a mesma nota. Solto e preso. Solto, né? Preso e harmônico. Essas três batidas tem que ser igual. Porque se ela bater solto, harmônico, igual, e chegar e pôr o dedo, prender, pisar o dedo, pôr pra cima, tá desafinado. Por quê? Aqui tá fora. Né? Ou ele tá pra frente ou tá pra trás. Se a hora que pisar a corda estiver pra cima, aqui tá pra frente. Se ele estiver pra baixo, aqui tá pra trás demais. Então é isso, tem que achar o ponto. Né? Ou você acha no ouvido, ou você acha no afinador eletrônico também. Né? Então é isso. Aqui os pares do terceiro para cima. É a mesma coisa. Pisou, tem que ter a mesma nota. As duas. Então ela tem que ter jogo de cintura, porque senão ela vai ficar uma para cima e outra para baixo, a afinação. Aí ela fica, distorce. É desafinação de coma, que chama esse troço. Né? Então é isso. E assim, a quarta corda é o mesmo sistema que faz com a primeira. A quinta par, mesma coisa. Elas não saem num ponto exato. O que sai em ponto exato é a primeira e a segunda, devido a elas ser igual as duas unis. Só que a primeiro par bem adiantado, o segundo par mais atrasado, devido à espessura da corda é mais grossa, a elasticidade dela é menor, então ela distorce mais para cima. Se ela distorce mais para cima, é mais para trás o ponto. Né? De uma escala para outra, por exemplo, se fizer 570, passa para 580. Esse geral ele aumenta praticamente quase 2 milímetros a mais para trás. De 1 centímetro de uma escala para outra, a alteração ela é quase 2 milímetros para trás, o geral. Né? Se alterar a escala, fazer uma um pouco maior, um pouco menor, quer dizer, faz ela maior, o ponto que você achou para menor já não serve mais, ela tem que jogar mais para trás. Altera praticamente quase 2 milímetros quando você altera 1 centímetro no tamanho da escala. É assim que funciona. Tá bom? Porque alguém perguntou para mim, em questão do rastilho, por que uns fazem com microafinação, outros não, né? Então, o Bueno não gostava desse negócio de equilibrar ela, a microafinação, o Renato Andrade também não, mas eles eram uns violeiros mais antigos, né? E outra coisa também, eles eram acostumados a tocar instrumentos mais antigos, que era maioria de instrumento antigo, que antigamente não tinha muito luthier, mais instrumento de fábrica. Instrumento de fábrica, geralmente eles colocam a medida exata, o rastilho reto, né? Às vezes tem umas fábricas que fazem meio distorcido, né? Mas quase medida exata. Então eles acostumaram a tocar nas violas desafinada. Então eles educaram o violão, o som, o instrumento deles, o ouvido calejou naquelas desafinação. Então quando eu ia fazer esses
regulado certinho, eles estranhavam, falavam, não, isso aqui está desafinado, isso aqui não, isso aqui não está baixo, né? Então, não é que está baixo, é que o ouvido dele já era calejado, a vida toda, anos tocando um instrumento desafinado, ele calejou o ouvido naquela nota desafinada. Aí eles pediam para mim, não quero isso não, então, né? Então é isso, mas hoje não, hoje aquela época não existia nem afinador eletrônico, eles tinham um diapasãozinho do lá, um ferrinho só, o resto era tudo ouvido. Hoje não, nós temos a tecnologia, temos um afinador eletrônico, né, digital, né, então não tem como escapar. Você fala, amarrar, fala, não, osso reto, liso, funciona. Não, isso não funciona. Porque hoje nós temos a tecnologia, ela mostra para nós a desafinação, quando não tem ouvido, né? Toda a vida eu tive ouvido e também confia na tecnologia também. Não adianta nada meu ouvido e sair fora da tecnologia, que é os afinadores digital, né, os eletrônicos, né? Então é isso. Obrigado.